Senhoras e senhores, se tem alguém neste mundo de meu Deus que não conheça, Fábio. Fábio, por favor, se apresente. Eu acho que todo mundo te conhece já, porque o povo me conhece, escuta as minhas histórias, todo esse povo aqui já te conhece. Mas, por favor, faça as honras, se apresente, meu amigo. E aí, Marcelão? Que bom falar contigo, cara. Tem um tempo já, né? Então, rapaz, tem muita gente que não me conhece ainda. Tem Meu nome é nada. Fábio Fernandes, eu sou sócio da Panificação Trigo Santo. Ah, eu sou sócio da Panificação Trigo Santo. O meu foco na gastronomia era o pão, foi o pão e está sendo o pão até hoje. Eu dou aula no Trigo Santo, dou aula no Senac RJ e faço algumas consultorias para poder desembaraçar essa galera aí que se atrapalha um pouquinho. E estamos aqui hoje para poder falar um pouco do que não está certo. Do que está enrolado, né? Do que está... Do tanto de caquinha que esse povo tem falado por aí, né? Rapaz, assim, é aquela história, né? O colocar água morna no fermento. Água morna. Para mim, a gente vai entrar ainda na questão erros e acertos, né? Mas eu acho que tem uma galera, só para a gente começar botando pimenta aqui no assunto, eu acho que tem uma galera que estudou panificação em algum dessas mandingas que faz, dá 3 pulinhos, que pula onda, porque tem uns rituais, né, que a pessoa faz. Hoje as pessoas fazem pão dentro de panela sem entender por que está fazendo isso. Aí todo mundo, hoje, o cara para fazer pão em casa, a primeira coisa que ele faz é comprar panela. Eu falei, opa, compra panela, mas faz um feijão, comprar panela para fazer pão, por que se sua avó não fazia desse jeito? Até eu entendo, Fábio, acho que você vai explicar melhor esse assunto do que eu, mas eu acho que tem muito hoje em dia, eu falo isso, né? Eu acho que o ser humano perdeu ou está perdendo, cabe a nós salvar essa geração, porque a gente tem uma geração hoje que não pensa mais, que vai achar todas as respostas no Google, vai achar tudo no YouTube e não quer mais pensar. E aí cai naquela história da repetição e aí começa a repetir o erro. Porque não entendeu, não aprendeu. Estou falando besteira, Fábio? Faz sentido isso? Não. Assim, eu acho que quando a pessoa busca informação no YouTube, no Google, e começa a analisar se uma ou duas ou três respostas, ou 5 pessoas falando sobre o mesmo assunto e utilizando da mesma técnica, até acho válido. Porque não é possível que 10 pessoas estejam errando fazendo a mesma coisa. O que me deixa um pouco apreensivo é quando eu vejo alguém que se intitula profissional da área, né? Professor, padeiro, enfim, se intitula um profissional, cobra para ensinar e ensina errado. E aí, a coisa eu acho que só complica, porque pensa, você pagou alguém para te ensinar, teoricamente você está recebendo a informação correta. O resultado daquela informação não bate com a informação. Então você teve um custo, uma informação errada, com aquela informação que teoricamente é certa, mas está errada, você vai para o Google, para o YouTube e sai buscando a informação certa. Resumindo, fica uma confusão que no final das contas é um tal de botar água morna no fermento, sal misturado com água morna no fermento, sal misturado com água morna no fermento e óleo e gordura, e no final a pessoa diz, isso que eu pego muito caso assim, tanto no Trigo Santo quanto no Senac, a farinha que eu comprei não é boa, me dá uma dor de ter que decepcionar a criatura e explicar. Não é a farinha. É a forma com que você está fazendo. Não, mas eu fiz uma aula com Ciclano, e Ciclano garantiu. Porque eu vi... Pô, gente, o programa de TV está aí para isso, né? Você tem 5 preparações, uma
digamos, em progressão e 3 prontas. No final, a apresentação do produto é muito fácil você falar que deu certo, né? O que dá certo para mim é quando você faz início, meio, fim, e nada melhor no final do fim do que a degustação, né? Aí deu certo. Fábio, eu tenho um monte de coisa. Essa live, eu quero avisar ao pessoal 2 coisas. Primeiro, essa live aqui, eu tenho maior... Eu pago pau aqui direto pro Fábio, que eu tenho uma admiração por esse cara que você não tem noção. Eu sempre falo, Fábio, que o conhecimento liberta. E eu não sei... Deixa eu dar os 2 recados. Primeiro, você vai ouvir a gente falando um monte de coisas importantes aqui, mas é porque são 2 pessoas sérias que vão te trazer, talvez, coisas que te incomodem. Por exemplo, eu vou falar uma coisa de verdade, Fábio. Às vezes eu falo assim, cara, não se faz pão com água morna. Desculpa, mas não se faz pão com água morna. E aí alguém vai falar assim, mas minha avó fazia. E aí eu falo uma outra coisa. Eu venho de um tempo onde eu vi pessoas fumando dentro do avião. E não é porque fumavam dentro do avião que é certo fumar dentro do avião. Então, talvez a gente fale algumas coisas que as pessoas mais milindradas se ofendam. Então, eu já vou deixar logo de cara que um spoiler dessa live aqui é que essa live não é para fracos. Essa live aqui é para você estar disposto a aprender. E a gente está falando nada mais, nada menos com... Não é porque eu sou bonzão, mas se não fosse eu encontrar com o Fábio no começo da minha carreira, eu não estava aqui hoje. Mas sem sacanagem, eu não estou brincando. Se eu não pego esse cara, Fabão, que é pequenininho, mas que dá uma aula gigante. Eu não sei, Fábio, se você tem noção disso, mas está aqui o primeiro recado. Essa live não é para pessoas sensíveis. Segundo, esteja nessa live com a cabeça aberta, porque o Fábio vai falar do trigo, eu vou falar do sem glúten, mas a gente está falando de técnicas de panificação. Então, você tem que entender o que é certo e o que é errado. E aí, se você caiu nessa fichinha que o Fábio falou, lá caiu a fichinha na sua cabeça, que você já ouviu alguém falando que alguma coisa era certa, esteja disposto a entender, mesmo que aquilo não te agrade. Porque agora a gente vai trazer informações do jeito certo. E não é porque é o certo que o Marcelo criou ou o certo que o Fábio criou. Cara, o Fábio mudou panificação na França. Eu estava na casa do Fábio copiando o material dele lá da França, panificação, escola francesa. Então, assim, não é qualquer um. Então, assim, por favor, sem milindre, sem sofrimento nessa live. Eu queria te fazer uma pergunta, Fábio. Para a gente começar a situar, você tem ideia de quantas pessoas você transformou a vida? Direta ou indiretamente? Então, vou começando a responder as perguntas lá de trás. Eu não tenho a menor ideia do tumulto que eu faço na cabeça das pessoas. Segundo, eu não consigo entender exatamente o caos que eu consigo trazer para a vida da pessoa. E número de alunos que já passaram por mim, em 10 anos de Senac, rapaz, eu não consigo estimar, não. Eu consegui um dia desse fazer uma conta, acho que fica mais fácil da pessoa entender a capacidade de entendimento sobre um determinado assunto, é quando você comenta o que você já fez. Porque hoje em dia tem muita gente explicando teoria sem prática. E eu acho que são 2 coisas que não precisam se completar. Então, assim, a última vez que eu fiz um censo de pães, né, desses últimos 10 anos, digamos assim, o Trigo Santo sozinho, que é super pequeno, que você conhece, e os clientes são assim também pequenos, eu passei de 7 toneladas de massa, com uma maceira de 25 quilos. Eu digo, eu não estou sozinho, geralmente eu e mais um, que é a minha sócia, ou eu e mais um funcionário, e sempre alguém, não se faz pão sozinho, pizza sozinho, é muito difícil de você fazer. É muito trabalho, você não dá conta. Então eu passei de 7 toneladas de massa no último censo, assim, do tipo, deixa eu ver aqui. Aí eu peguei por conta das vendas dos pães, você tem uma noção, né? Então, assim,
O que a gente precisa hoje, só pegando o gancho do que você falou do milindre, é não milindrar. A ideia não é ofender. E se as pessoas estiverem felizes usando água morna, e o principal estiver dando certo, porque o morno é muito sugestivo, né? Lembra só, você não é nenhum menino, mas a sua mãe provavelmente deve ter pego o leite da mamadeira, colocado aqui na mão, e encostou a boca e falou, tá morno. Aham. Se a 35, 36 graus de temperatura corpórea ela colocou aqui e disse que está morno, tranquilamente está a 45. Se você fizer esse teste, pode estar certo que a probabilidade do fermento morrer é de 100%, que a 45 graus ele já, ó, findou. Por isso que eu falo. E outra coisa também, né? Tipo assim, sou filho de portugueses. Portugal no inverno, tá aí um frio para cada um. Aham. Quando o camarada abre a água da torneira que está aquecida, que sai a 27 graus, em vista de uma temperatura de -2, ela está morna. Mas aqui em Bangu, na zona oeste do Rio, em dezembro, quando você abre a bica e a água sai a 50, já está quase em Zimmer, né? Ela já está quase batendo 60 ali, vai dar a bolinha no fundo da panela. Então, assim, o que eu comento sempre? Parem com essa história de água morna, pelo amor de Deus. Tem uma pessoa que eu não sei se entrou, mas é o Tiago. Ele está na estação da Marinha na Antártida. Uhum. E ele vai fazer um teste para mim, vai ser filmado, fotografado, e eu vou poder apresentar a minha teoria que o fermento sobrevive a -25 graus Celsius, ou seja, -25 por 12 horas, que é uma noite, e depois você vai colocar a criatura a 24 e ele vai voltar a trabalhar. Então isso daí vai embasar a conversa de que, pelo amor de Deus, não água morna para nada, não mata a levedura não, deixa ela ser feliz sozinha, né? Mas o que eu quero despertar, Fábio, eu não sei se você tem noção disso, mas vamos lá. Você falou de 7 toneladas de massa. Aproximado. Você me informou, sei lá, 12, 15 anos atrás, quando eu ainda era do mundo corporativo, que eu saía cedo do trabalho e ia lá para o Senac. E aí hoje, eu tenho 25 mil alunos. Se parar para pensar, você já começa numa continha básica aí, que pelo menos sai um de cada turma sua, que realmente vai trabalhar com isso e vai, de repente, ensinar. E mesmo que não ensine, tem gente que faz projeto social, tem gente que entrega pão, que faz pão de graça em casa e distribui para os outros. Tem gente que agora consome pães de qualidade melhor, porque entenderam como as coisas funcionam. Então, a gente tem que botar na conta quantas famílias foram transformadas por uma aula que... Porque eu tenho certeza, eu vou ser super sincero aqui, eu tenho certeza que... Certeza não, mas 99,9% de certeza que você não lembrava de mim na primeira aula, mas eu lembro de cada momento da aula contigo, porque para mim aquilo ali era uma realização tão grande e a gente tem que entender a proposta do Senac. O Senac tem uma proposta profissionalizante. E eu já tinha um emprego, já tinha minha posição, já tinha meus benefícios. Era uma realidade diferente da minha, das pessoas que estavam, a grande maioria dos alunos do Senac, que é a galera que está buscando sair dali empregada, ou está precisando arrumar emprego. Então é uma realidade diferente. E eu entrei ali, cara, doido, apaixonado por um cara que estava falando um monte de coisa que não sabia quem eu era, e que parecia, eu falava como todo mundo, como se todo mundo fosse padeiro. Eu falava, cara, eu sou analista de sistemas. Eu não sabia nem que precisava botar touca para entrar na cozinha do Senac. E aí veio o Fábio, berrava, falava de fermentação. E tem duas coisas, Fábio, que eu quero te contar, que eu não sei se eu já te contei, que são duas coisas que marcaram minha vida quando eu aprendi com você. Primeiro, na primeira aula, você ensinou a fazer esponja. E na segunda aula, você me deu um esporro porque eu não fiz esponja, porque eu fui pegar o fermento e falei... E tipo, hoje, cara, eu não faço absolutamente nada na cozinha que leve fermento que eu não faço esponja. Por quê? Porque eu aprendi lá com você, lá atrás, a importância desse negócio. Mas eu tive um bom professor. E aí eu quero despertar o quão importante é você, não só... que eu acho que um bom professor é a conciliação de duas coisas.
é o cara com conhecimento e com didática. Não adianta o cara ter milhões de livros, ter estudado pra caramba e não ter capacidade de passar isso adiante. Então, quando você une conhecimento e didática, você tem um bom professor. E é isso que o Fábio é para mim. E aí, o Fábio, o segundo trauma que eu tenho do Fábio, que eu falo trauma de sacanagem, porque o Fábio me ensinou coisas que hoje eu aplico no meu dia a dia. Eu fiquei um tempão sovando uma massa, sovando uma massa, sovando uma massa, e todo humilde foi pedir, felizão, né? Foi mostrar para ele, assim, Fábio, tá no ponto? Ele pegou minha massa, olhou assim, abriu a torneira na minha frente e enfiou a massa debaixo da torneira. Vai hidratar essa massa direito. E aí, hoje, eu falo isso o tempo todo. As pessoas erram pão porque não hidratam a massa. Por causa da água. Então, assim, a gente tem medo da água, a gente tem medo do fermento, a gente tem medo do fogo, parece que todo pão vai queimar. Isso tudo foram traumas que a gente tem que entender que a gente aprendeu tudo errado. Porque quando a gente olha para grandes escolas de panificação, como França e Itália, a gente vê que é outro pão. E aí a gente tem que entender, pô, será que aquela receitinha do pão caseiro, do fermento de Cristo que você fez na sua geladeira, que você botou açúcar no fermento, será que faz sentido? Pode ter feito, mas por que não abrir a mente e dar um próximo passo, né, Fábio? A questão de botar o açúcar no fermento, você deixa toda a tua massa mais preguiçosa, né? Porque você está fazendo com que a levedura não se esforce em nada para buscar o amido e processe o CO2. Ela já tem ali glicose suficiente para não fazer a menor força. Então, assim, não é que ela não produza, mas ela se produz e ela se multiplica de forma muito branda. Agora, a questão aí maior eu acho que receita de vó dá certo. Desde que a pessoa utilize as unidades de medidas corretas, tá? Agora, eu cheguei a uma conclusão, se eu fosse fazer um mestrado, acho que eu ia fazer isso como tese, né? A ansiedade na panificação. Toda pessoa que faz panificação é ansiosa. A pessoa tem um processo de nervosinho para a massa subir, para o pão assar. Então, assim, eu falo que é meio que terapêutico essa conversa, porque você pode encher o fermento de esporro, que ele não vai andar mais rápido. E se você não fizer lá a receita da avó, exatamente com aquelas unidades de medidas caseiras, você também não vai ter o mesmo resultado. Então, assim, sobre traumas, eu acho que eu estou ficando velho, Marcelo. Eu estou ficando velho. Bem-vindo. Porque antigamente eu pegava um pouquinho d'água e botava na mesa e o camarada ia lá sovar, né? Puxava água e tal. Aí você fala isso 18 vezes no mesmo dia. E aí minha paciência começou a ficar mais curta e eu pego a massa e boto debaixo da torneira. Mas tem um porquê de eu fazer isso. Eu não faço isso à toa. A massa já está toda fechada, ela já está blindada. Se eu afogar ela dentro de um balde e tirar, ela não vai desandar. Ela só vai ficar úmida externamente. Então, assim, a impressão de que vai dar errado porque foi enfiado debaixo da torneira, ou a atitude da torneira, traumatiza a pessoa, porque ela vai pegar uma massa muito encharcada e, para sovar, escorrega na mesa. E cada vez que eu faço isso, na aula seguinte eu vejo o aluno botando mais água para que eu não enfie debaixo da torneira. E teve até um caso agora, na quarta-feira, de uma aluna ter marcado bobeira para a balança, botou leite demais e a tal história. Todo mundo que cria uma ficha técnica, Marcelo Horta, eu, e um monte de gente aí que sabe fazer ficha técnica, dá o líquido como um norte para aquela farinha. Então, Marcelo testou, eu testei, a gente entendeu que 45%, 50% de absorção é o que aquela farinha vai abraçar. Então, você bota lá para 1 quilo de farinha 500 gramas de água, que é outra coisa que as pessoas esperam que eu fale, 500 ml é 500 gramas sempre, né? É pesado. Balancinha daquela branca do amigão de 35 prata, ó, resolve a vida. Então, assim, o camarada vai e joga a água toda de uma vez. Gente, é assim, né? Uma ficha técnica é criada com uma determinada farinha, que veio de determinado lote, que teve um determinado armazenamento, que tinha uma determinada umidade relativa do ar,
que abraçou aquela quantidade de água. O próximo lote, o próximo armazenamento, a próxima moagem, é um outro próximo. Que aí você, em vez de colocar tudo de uma vez, tem que colocar aos poucos. Muito bem. Essa aluna, vrapo, botou tudo de uma vez. Tarou errado, pesou errado, colocou a mais. Eu virei para ela e falei assim, até o nome dela é Bárbara. Está lá no Politécnico comigo. Falei, continua sovando que vai dar certo. E deu. Foi o pão doce mais fofo da turma naquele dia. E olha que massa de pão doce já vem com uma carga de gema, o açúcar, tudo isso daí ajuda e muito a deixar a massa hidratada, né? Então a ideia, Marcelo, é botar na cabeça desse povo o seguinte: água demais não é ruim, não pode passar muito do ponto. Não né? pode. Fermento não pode transformar numa geleca, né? A não ser que Então, eu sei que eu tenho feito, assim, aula de pizza dá muito disso, né? A aula de focaccia, o camarada errar a mão, ficar uma papa que não dá nem para pegar às vezes, e como está mal sovado, você não tem como sovar. Eu tenho dito o seguinte, esquece esse negócio de colocar mais farinha. Porque se eu tenho uma ficha técnica que calça água, fermento, sal, açúcar e gordura, se eu coloco mais farinha, eu desandei uma ficha. Gente, pega metade de uma ficha, incorpora sem o líquido ali, que você vai conseguir salvar. Aí vem sempre a velha pergunta, Marcelo, mas aí eu vou ter uma ficha e meia, quem é que vai comer isso tudo? Se eu estou falando que eu vou fazer um teste lá na Antártida, que o fermento, que a massa pode ser congelada, congela porções da massa. Ó, para você ter uma ideia, pizza, eu estou trabalhando com ela com pelo menos 72 horas de maturação. Matura-se na geladeira. Ah, isso aí é novo na família? É menina, é a Bia. Eu peguei ela aqui porque ela está querendo acabar com a live. Ela está chegando lá na minha estante que está lá atrás, está catando caneta uma de cada vez e está correndo para a sala. Ela até tem a cara boazinha, mas ela tem o espírito do demônio da Tasmania, do diabo da Tasmania, que ela quer comer o apartamento inteiro. Mas aí eu queria aproveitar, contar a história. Pessoal, o cachorro mais engraçado que eu conheci na minha vida é o cachorro do Fábio. Como é que é o nome dele? É o Félix. Félix. Ele tá vivo ainda, o Félix. Tá velhinho, mas está vivo. Tá. O Félix, lá na panificação tem um segundo andar onde fica o Félix. E aí, o Fábio chega com um pedaço de pão na mão e o Félix começa a babar. Mas você vê a baba descendo. Caindo. Eu filmei. O Félix continua vivo, continua comendo pão, só que está bem, bem senhorzinho, né? Já não, assim, eu já seguro, já dou uma regulada no pão dele para ele não ficar muito gordinho e aquelas articulações não reclamarem. Mas aí, pessoal, eu queria pegar um gancho seu, Fábio. Você falou do pão, e aí um monte de gente perguntou, falou do açúcar com fermento, e um monte de gente perguntou. E aí, às vezes, eu falo muito isso, né? Às vezes a gente perde noção das coisas justamente porque a gente parou de pensar. Se eu virar para você, Fábio, falar assim, Fábio, se eu te perguntar qual é a fórmula para a gente viver bem, você vai falar, se alimentar bem e praticar exercício. Né? É isso. Não tem muito como fugir disso. A gente, quando tem filho, a gente coloca a criança para dormir cedo, a gente não deixa comer bala de noite, a gente sabe que comer açúcar, a criança não dorme direito, fica super agitada. A gente sabe mais ou menos o que tem que fazer. E aí parece que quando a gente vai para o mundo da fermentação, parece que a gente desaprendeu que aquilo ali é um ser vivo. Então, o fermento, ele vai metabolizar carboidrato, transformando em açúcar, que é o que ele vai usar para gerar a energia dele. Se eu der... eu vou pegar e vou fazer 2 pizzas aqui. Uma pizza salgada e uma pizza doce. É óbvio, qual tem mais poder calórico? A doce, porque além do carboidrato, que vai virar açúcar, já tem açúcar. Então, significa que você vai consumir o açúcar, nós, homens, né, as pessoas, ser humano, a gente vai consumir o açúcar, nossa glicose vai subir, e o carboidrato, que é um excesso de energia, é acumulado, e aí vira gordura. Por quê? Porque entre o organismo
pegar o açúcar que já está pronto e botar na corrente sanguínea e quebrar o outro para botar na sanguínea, ele vai fazer ali do menor esforço. O fermento é a mesma coisa. Se você der açúcar, ele vai ficar ali mamando o açúcar, quando ele deveria estar quebrando a farinha, usando o líquido para fazer a massa crescer. Então, eu gosto muito que as pessoas parem para pensar, porque não é diferente da gente. O que o fermento faz, ele faz a mesma coisa que a gente. Ele se alimenta, ele reproduz, ele produz gases, assim como a gente. E ele tem um metabolismo que também é baseado em quebrar alguma coisa para produzir alguma outra coisa. Ou seja, tudo que a gente tem de mistério... E aí, ó, a Bia entrou e já está catando outra coisa. Saiu correndo, levou, não sei o que é. Deus, por favor, proteja que ela não tenha pego algo importante para destruir, mas que ela levou. Então, a gente perde o hábito, o bom senso de pensar. Por que tanta gente, Fábio, sofre quando fala de fermentação natural? Eu gosto muito de falar sobre fermentação natural, porque o cara que fala de fermentação natural vai demonizar o fermento biológico. E aí eu vou te perguntar, faz sentido isso? Nenhum. Nenhum. Por que o fermento natural é legal, o outro é uma bosta? É assim? Não. Não, e diga-se de passagem, na França, quando eles usam o levain, eles dão uma carguinha de biológico seco. Não só em quase todos os pães. Porque isso está muito ligado ao tempo de fermentação, né? Há quanto tempo eu preciso? Então, lá eu fiz aula na EBP, que é uma... Cachorro. Acho que o Marcelo foi pegar o cachorro. Descobriu que ela catou. É o quê? Para dormir. Cara, mas no quarto do lado tem as 5 canetas já destruídas. Bia, para com isso. Ela está catando tudo e está levando. E ela come as canetas em cima da minha cama para manchar o lençol. Está tudo manchado de tinta lá. Mas vamos lá. Relaxa, Marcelo, relaxa. Então, assim, lá na EBP, lá na França, os caras utilizam da fermentação natural em 100% da produção, mas tem sempre um aporte do biológico seco, sempre, para poder ajudar no tempo que eles precisam da fermentação. Então, assim, vi muito disso lá, no croissant, na fougasse, no pão de campanha, todos eles estavam fazendo isso. E eu vou te dizer, né? Se o francês faz, por que eu não posso fazer? Não, e aí eu pergunto, beleza, você entendeu que o fermento natural é legal para a sua saúde, mas da onde veio a conexão para dizer que o fermento biológico faz mal? Porque... Na falta de informação. Exatamente. E por quê? Porque tem um desgraçado ou umas pessoas desafortunadas na internet que gostam de vender algumas coisas e tem um monte de vendedor bom. Mas gente disposta a falar a verdade para você tem poucas. Então não é porque o fermento natural é bom que o outro é ruim. Você pode ter um resultado... Primeiro, eu falei que essa live não era para fracos. O fermento natural e o fermento biológico é a mesma levedura. Saccharomyces cerevisiae, é a mesma coisa. O que muda é a casta. Um está potencializado, o outro está em estado in natura. Agora, o que está potencializado não significa que você não vai usar a mesma quantidade, você vai usar muito menos. Por quê? Ele foi feito daquela forma para você usar menos. Pode, eventualmente, quando ele foi criado, quando se tinham situações críticas de guerra, que você precisava fazer pão em 10 minutos, as pessoas até exageravam na fermentação. Mas hoje em dia, quando o Fábio fala, poxa, na França, se faz fermentação mista em 100%. Tem um concurso, Fábio me corrija se eu falar besteira, mas todo ano o governo francês faz um concurso para eleger quem vai fazer a baguete do governo francês. E esse concurso tem regras. Você tem
tanto de hidratação, tanto de fermento natural, tanto de fermento biológico, tanto de sal. Existem regras e tem que ter fermento biológico. Precisão de corte e abertura de pestana, dentro assim, dos critérios de avaliação. E aí a gente tem franceses. A gente não pode ser mesquinho de falar que o francês... Porque a gente tem uma epidemia de obesidade, de pessoas com saúde, com problemas de saúde. Mas a gente não vai ser mesquinho de falar que o francês está obeso ou está morrendo de obesidade, como a gente tem em outros países que a gente sabe que isso acontece. Não é verdade. Pelo contrário, né? Eles se alimentam bem, têm uma boa expectativa de vida. Então não é porque ele come fermento biológico que ele vai peidar igual um balão e vai morrer rápido. Não é assim que funciona. Então é tudo... eu sou uma desgraça de ditado, Fábio, mas tem um ditado que diz que a dose é que faz o veneno. Não é? Falei certo o ditado? Será que eu falei? Exatamente isso. Deixa eu só fazer um parêntese. Tem uma pessoa assistindo aí, ele é dos nossos, é o Tiago Faro, ele é o chefe da Confeitaria Colombo aqui no Rio. Você sabe que minha esposa, o avô dela, foi o primeiro gerente da Confeitaria Colombo. Trabalhou a vida toda. Nossa, que bacana. Provavelmente o Tiago... É um lugar icônico do Rio de Janeiro. Quem não conhece deveria conhecer. Nossa, é lindo demais aquele pedaço de lá, né? Agora, Marcelo, sobre farinhas, o que você acha que as pessoas estão buscando? Porque todos os dias as pessoas me perguntam qual é a melhor farinha. Sabe qual é a minha resposta? Depende do seu propósito. Porque eu discordo totalmente quando a pessoa diz que a farinha é ruim. Existem farinhas fracas e fortes, e dentro dessa divisão você destina para biscoito, para macarrão, para bolo, para panetone, para croissant, que são dois produtos que têm um mundo de tempo para fermentar, né? Uhum. Então, você está usando o que hoje? E o que adianta eu virar para você e falar assim, cara, a melhor farinha é a Cinque Stagioni, lá, italiana, que custa R$50 o quilo. Eu não sei quanto custa, porque o trigo já não faz tanta parte do meu dia a dia. Mas o que adianta eu falar um negócio para você que está fora da sua realidade? Então, se a sua realidade é Dona Benta, vá ser feliz com Dona Benta. Você, com a técnica certa, você pode não fazer o melhor croissant do mundo, mas você, com a técnica correta, vai fazer croissant com Dona Benta. Sabe o que diferencia uma farinha da outra no produto final? O volume que ele vai te dar. Farinhas mais fortes retêm mais CO2, travam mais a fermentação, conseguem deixar o produto final um pouco maior. Farinhas mais fracas deixam o mesmo produto menor. O menor e o maior não quer dizer que um é bom, o outro é ruim. Ele só perde no tamanho. Aí eu falo, comercialmente falando, o menor não é tão bem aceito. Você botar páreo a páreo numa vitrine, as pessoas sempre vão optar pelo maior, óbvio. Então, assim, a farinha é importante, mas depende do seu propósito. Se é para fazer em casa, hoje em dia eu estou falando, qualquer farinha vai te atender. Em casa. E aí, uma pergunta, Fábio. Eu tive um momento, eu vou falar para vocês, eu tive diversas realizações na minha vida, eu sou muito grato por tudo que eu passei. Eu fiz um projeto com o Fábio, onde a gente gravou aulas lá na Panificação Trigo Santo. Foi uma semana, né? 5 dias ou 4 dias, né? Foi maneiro demais. Sabe que até hoje eu não botei aquele curso no ar? Quando eu estava gravando, eu tive a oportunidade de fazer um pão de campanha para o Fábio, que o Fábio gosta de pão integral. E isso, para mim, foi uma grande realização. De eu estar ali, na casa do cara, frequentando o ambiente profissional do cara que, para mim, é a referência de panificação no Brasil, porque foi o cara que me ensinou, o cara que eu tenho o maior respeito. Obrigado. E não sou só eu, né? Não é à toa que eu respeito muito o Senac, eu tenho muito respeito pelo Senac. E eu estava ali e tive a oportunidade de fazer um pão que o Fábio gostou. Então, isso para mim foi uma coisa icônica. Mas aí eu queria te perguntar, Fábio, eu estou contando essa história para fazer uma pergunta que eu acho que é importante. A gente tem uma aberração
Porque quando você vai para a França, Itália, tem 5 tipos de farinha. Aí você vai para a Argentina, tem 7 tipos de farinha. Aí você vai no Brasil, tem farinha integral, tem farinha tipo 1 e tem farinha com fermento, que é uma, né, que o Para brasileiro é bolo. muito criativo. E aí eu queria te perguntar, fala um pouquinho dessas 3. Farinha integral, todo mundo deveria usar. Farinha branca que deveria usar. Faz sentido comprar farinha com fermento. Realidade Brasil. Olha, não faz o menor sentido para mim comprar farinha com fermento, porque a farinha com fermento é o fermento químico que é indicado para bolo ou para qualquer preparação que não seja da panificação. Então, assim, qual é a dose usada, recomendada ali dentro, qual é o que a pessoa vai querer fazer com aquela farinha, eu acho que não casa. A ficha técnica não contempla. Compre a farinha com fermento da marca X. Não diz isso. Ela te diz o fermento, te diz a farinha. Então, essa daí eu descarto logo de cara, mesmo se eu fosse boleiro. Com relação à farinha refinada, é uma realidade, é o dia a dia. É quem usa pré-mistura, é quem usa a marcação, é o nosso, digamos assim, a farinha da batalha, né? Inevitavelmente as pessoas vão continuar comendo sem medo de ser feliz, mesmo sabendo que a integral ela te traz outros benefícios. Mas a nossa cultura não te dá muita abertura para o pão pesado, né? As pessoas ainda buscam aquele pão dourado, crocante, volumoso e leve, macio, né? O pão integral, mesmo ele tendo uma quantidade de farinha refinada, ele acaba sendo ligeiramente pesado, né? E isso daí, eu vou te falar assim, a maioria das nutricionistas que eu conheço gostam muito quando eu pego para fazer o pão integral. E diga-se de passagem, tá? Existe aí uma conversa de pão 100% integral. Gente, não é que não exista. Existe. Mas a pessoa tem que entender que vai comer um pão pesado, porque ele não vai ter uma retenção de CO2 suficiente para poder deixar a massa airada, vai deixar a massa com os alvéolos, criar volume, criar maciez. Então, assim, mesmo que utilize de vários processos, né, tipo autólise, para você conseguir um resultado um pouco melhor, 100% não fica macio. Ah, Fábio, mas eu vi no supermercado um pão integral, 100% integral. 7 Tá, muito grãos, 7 obrigado. grãos. Integral, 7 grãos. Não, digamos assim, 7 grãos e 100% integral. Aí você vai ler na ficha nutricional, não, melhor, nos insumos utilizados, que vem do maior para o menor, e está lá escrito farinha de trigo integral. Beleza. Então, você lê o segundo insumo, glúten em pó. E aí você lê o terceiro insumo, gordura, seguido de açúcar, sal e fermento. Bom, se a ideia era ter algo mais natural, com fibra, com menos glúten, eu acho que pegaram o caminho errado. Isso é Não incrível. fecha essa conta. Se eu tenho que adicionar glúten no pão integral, para que eu vou comer o pão integral? Eu como um pão comum. Se o problema é comer fibra, então faz que nem eu faço. Eu pego o pão francês comum, marcação, farinha refinada, tipo 1, e coloco a aveia, semente de girassol, linhaça, coloca semente, fibra ali para dentro daquilo. E eu acho que vai ser, digamos, uma vez uma professora chamada Elga Batista, conversa vai, conversa vem, eu apresentei uma ficha de um pão integral para ela. Quando ela bateu o olho na gordura, e depois eu apresentei um pão francês que não tem gordura nenhuma, ela ficou assim, literalmente passada com a conversa, né? Do tipo, é integral, mas a quantidade de gordura é, sei lá, 10 vezes maior do que o pãozinho, o nosso bom e velho pãozinho francês. Tem que tomar muito cuidado com essa questão aí integral. Integral feito em casa com uma taxa de gordura controlada é uma conversa, e integral de supermercado é outra conversa. E aí, Fábio, eu acho que, me permitindo, eu queria estender um pouco o que você falou, né? O Fábio falou da importância de você ler o rótulo, entender, porque isso é incrível.
Porque eu vou pegar o exemplo que o Fábio deu aqui. Você vai no supermercado e compra um pão integral. E agora eu vou falar, eu não vou citar a marca, porque eu não quero que o Fábio seja processado. Ninguém processa. Não fala não. Mas a marca de pão integral mais vendida no Brasil, mais vendida, aquela que você provavelmente pensou aí na sua casa. A marca mais vendida, o primeiro ingrediente não é farinha integral, é farinha branca. Então, ele já tem mais farinha branca do que farinha integral. E aí, quando você lê a farinha integral, está escrito assim, farinha integral reconstituída. Esse é o segundo ingrediente, ou seja, o Fábio já te ensinou, o primeiro é o que tem mais. Então, mais é farinha branca. Segundo, farinha integral reconstituída. O que significa isso? Que o cara pegou o grão, o farelo, a casca do grão integral e misturou com a farinha branca. Isso é a farinha integral reconstituída. É uma farinha que ela foi separada e em algum momento esses dois subprodutos viraram um produto de novo. E aí você vai para o terceiro ingrediente, glúten. Ou seja, além do glúten que já tem o cara, para conseguir trazer leveza, para conseguir fazer aquele pão mais macio, que é o pão de forma que tem no supermercado, teve que colocar mais glúten. E aí ele foi e injetou glúten adicionalmente na receita. E aí você continua na sequência de bizarrices desse rótulo que eu estou te falando, do integral 7 grãos, que é o mais vendido no Brasil. E aí você encontra lá amido modificado. E aí, Fábio, eu queria te perguntar, o que é amido modificado? Porque eu não sei o que é amido. Eu fiz química. E se alguém me falar assim, cara, faz uma receita com amido modificado, eu vou falar, ótimo, porra, estética. Eu não sei o que é isso. Porque amido Olha, é qualquer coisa. Explicar exatamente o que é o amido modificado, eu vou ficar te devendo essa informação. Mas o que eu tenho observado é que, por exemplo, pão de queijo industrializado usa amido modificado, essência de queijo e gordura, que ela é encapsulada, inclusive. E se você tentar buscar esse amido modificado no mercado, você só encontra nas indústrias que provém os insumos para as grandes indústrias de alimento, né? Então, o que mexe com engenharia de alimento, tem algumas aqui, até em São Paulo, você consegue achar o amido modificado. E diga-se de passagem, sacos de 25 quilos custam em torno de 400 e uns quebrados. Caro. A Luana, que é minha aluna, botou uma informação super relevante aqui, estava passando desapercebida. Obrigada, Luana. A Luana botou assim, no Brasil, acima de 30% de farinha integral já pode ser considerado integral. 30%, menos de 1/3 da receita é feita com grão integral e já pode ser para um fácil entendimento, seriam 700 gramas de farinha refinada e 300 gramas de farinha integral. Pronto, bate-se o martelo integral. Não é, né? Não, assim nunca será. Light, diet, tudo isso é uma enganação. O light, basta que você tenha redução de alguma coisa. E às vezes nem é de açúcar. Às vezes ele tem menos sal, menos gordura, e aí você vai no supermercado. E isso a gente tem muito. Essa live não é live de mimimi. Então, não é para você ficar chorando. Mas no Brasil, a gente tem excelentes empresas de marketing. Que você entra no supermercado e você tem vontade de consumir as coisas, porque elas aparentam ser de boa qualidade e saudáveis. Mas se você não for safo o suficiente para pegar aquela embalagem, olhar ao contrário e ver o que está escrito, aí eu vou continuar o tiroteio com aquele pão, que eu não vou falar o nome. Naquele pão tem corante caramelo 4. Você vai no Google, e aí não sou eu que estou falando, você vai no Google e você escreve lá, corante caramelo 4, que tem naquele refrigerante de cola também, muito famoso, que todo mundo bebe. E você vai ver que é um produto altamente cancerígeno. Aí não sou eu. Aí é a Federação de Saúde dos Estados Unidos que proibiu o uso desse corante em excesso. E aí ele está lá no meio da receita. Ou seja, tem muito corante caramelo. E aí você pega aquele pão marronzinho, você fala, isso não é... Eu vejo um pão marrom, eu falo, isso é saudável. Um pão 7 grãos, marronzinho, farinha integral, tá, eu vou até emagrecer se eu comer esse pão. Fibra, que é uma beleza, ou vou resolver meu problema de intestino. E aí você está se entupindo de açúcar, está se entupindo de glúten,
está se entupindo de grãos que não são grãos para facilitar o teu processo digestivo, está botando mais corante para dentro do que você deveria. Você não deveria botar corante nenhum. Inclusive, outro dia eu fiz um post falando sobre corante animal. E aí muita gente falou assim, não, beleza, mas corante animal ainda é melhor que o artificial. Eu concordo. Mas o importante não é que o corante seja animal ou artificial. O importante é você saber que tem corante. Porque tem pessoas que têm alergia a corante. E aí, Fábio, aí eu vou desabafar uma coisa com você. Também tem muita gente babaca hoje em dia. E desculpa a forma que eu estou falando, eu falei que essa live não era uma live para fracos. Eu fiz uma receita, outro dia eu fiz uma receita, eu tenho uma filha que não pode com leite. E aí eu fiz uma receita de brigadeiro. Só que em vez de eu usar leite condensado, o que é um leite condensado? É um leite com mais açúcar, né? Com uma quantidade gigante de açúcar faz o leite condensado. Eu fiz o leite vegetal, peguei um leite de coco, e engrossei ele com açúcar, para ele ficar igual. Só que a diferença é que ele não saiu da teta da vaca, mas é um leite condensado, só que em vez de ter caseína, não tem caseína, não tem proteína animal. Mas eu fiz um leite condensado e bati com chocolate. E aí viram os babacas e falam assim, isso não é brigadeiro, chama de qualquer outra. Aí eu falo, cara, vá ter um filho com alergia alimentar, que fica encostado no canto, numa festa de criança, porque não pode comer nada, e fala para o seu filho que aquilo não é brigadeiro, cara. Isso me tira do eixo, isso eu fico puto, porque o cara, assim, beleza, eu vi aquilo lá, achei essa receita uma porcaria, não gosto desse negócio de vegano, não tenho problema nenhum com leite, vida que segue você rolando o seu Instagram e vai achar alguma coisa que seja interessante. Mas chegar e falar que não é, sem conhecimento, sem entender, só para falar que não é, cara, isso... Porque tem uma galerinha, Marcelo, que levanta a bandeira dos clássicos, né? O que é clássico não pode ser modificado nunca. Até esse ponto aí eu concordo. Mas eu acho que a gente tem que flexibilizar para as pessoas que precisam de uma atenção especial com relação à saúde. Tem pessoas que têm a síndrome de Crohn, tem celíacos, tem pessoas intolerantes à lactose. E eu acho que você fazer a exclusão dessas pessoas, dizendo que elas não estão comendo brigadeiro, porque não é feito com leite animal, ou a proteína animal, e sim com vegetal, eu acho que você exclui a pessoa daquele momento de prazer. Então, assim, eu acho que você tem que dar o nome que te convém naquele momento. Enquanto você não está comercializando aquele produto, eu acho que não dá para chamar de brigadeiro que não é feito exatamente como um brigadeiro. Mas desde o momento que é para satisfação pessoal da sua família, dos amigos, ou mesmo para dar de presente, você pode chamar do que você quiser. O problema é que tem uma galera aí no mercado que fica buscando like, fica buscando sucesso, fica buscando aparecer, tentando tripudiar com que em cima de alguma coisa que foi dita, mas a criatura não entendeu o contexto daquilo dali, sabe? É tipo chamar feijoada de frutas do mar. Amigão, tá tudo bem para mim. Existe a feijoada clássica, com carne de porco, com feijão preto, com couve, com laranja, com cachaça, caipirinha. E existe a feijoada de frutos do mar, tá lindo. Eu sou alérgico a porco. Pronto. Eu nasci com esse defeito de fábrica. Eu não como mortadela, salaminho, presunto, eu não como nada disso. Copa-lombo. Se você me chamar para comer uma feijoada de frutos do mar, eu vou felizão. Então, assim, partindo desse princípio que se você não está vendendo algo que é um clássico, se você está vendendo algo destinado a um público específico, amigo, batiza do que você quiser, vai ser feliz. E, ultimamente, eu tenho fechado os ouvidos para as críticas ou para qualquer coisa, porque, tipo assim, eu não tenho muito filtro para falar sobre determinados assuntos, né? E aí já me rotulam que eu sou um cara idiota, grosseiro. Olha, eu sei de uma coisa. Eu produzo pão e pizza diariamente. Eu ensino as pessoas que conseguem reproduzir. Então, a minha teoria não está muito errada. Agora, se querem uma pessoa bonitinha, dos olhos azuis, louro, para ficar falando, realmente não sou eu, né? Tem que buscar alguém aí de uma emissora. Eu tento explanar só o meu conhecimento. Fábio, mas você é louro dos olhos azuis. É tudo questão... No melhor dos mundos, castanhos. Fábio, ó, eu te perguntei do amido modificado. O amido modificado é uma pegadinha. Porque o amido modificado é igual a fórmula da Coca-Cola. Ninguém sabe
que é. E ele é vendido e a Anvisa permite que ele seja comercializado sem especificar de onde ele veio. Então, o amido modificado é um produto que é feito para adição de carboidrato, para adição de amido, mas eu falei para adição de carboidrato, para adição de amido, mas para redução de carboidrato. Então, eu conseguiria fazer um pão branco quase sem carboidrato com amido modificado. Aí eu vou falar, pô, mas eu vivo de dieta, hoje de tarde eu estava na academia, eu me cuido pra caramba, eu vou comer amido modificado, mas de jeito nenhum, porque eu não sei o que é. Então, assim, se eu não sei o que é, bicho, desculpa, eu não vou comer. Então, não é porque algo é light, porque é diet, porque não engorda, porque é low carb, que você vai comer. Tenha discernimento de virar o rótulo e vai olhar os códigos de conservantes, INS alguma coisa. Se ficou na dúvida, what is for that? Para, não fica. Existem conservantes e os conservantes são regulamentados. Aí isso significa que o conservante já deveria estar lá no finalzinho, porque ele é vírgula alguma coisa da ficha, da composição do produto. Aí você já acha o conservante lá no meio, ops, tem conservante demais. E aí o Fábio já deve ter trabalhado com conservante. Conservante, para eu que trabalhei com química, propionato é um produto corrosivo, que você coloca a mão, você queima a mão. Então, assim... Propionato de cálcio. Então, assim, não é... Você tem que... A gente é que tem que... Por que a alimentação europeia é melhor do que a brasileira? Porque é um conceito diferente. Você já começa vendo que o pão numa prateleira na França ele tem a durabilidade de 7 dias. Aqui você chega no supermercado, qualquer pão embalado, a gente está falando miseravelmente de um mês. Um mês, quando não é mais. Então, estou chutando no mês, né? Quando você pega um pão numa prateleira de supermercado, que o pão... E não é só o pão, não, tá, gente? Biscoito, massa... Não, tudo. No final é tudo. A gente está acostumado a pegar coisas... E eu vou fazer um outro raciocínio aqui, pegando o gancho do que o Fábio falou. Eu estou falando muito, para deixar o Fábio falar. Eu vou parar de falar. Todo mundo está acostumado a buscar coisas saudáveis. Aí o cara vai na internet e ele vê aquela foto daquele pão. Geralmente, a foto que o cara curte é aquela foto do pão cascudão, mais queimadinho, geralmente bem assado, com os alvéolos bem desenvolvidos, que significa que passou por uma fermentação maior, teve mais cuidado, teve mais técnica. E aí você vai no mercado e compra o pão. Você curte na internet, olha a hipocrisia. A gente curte na internet aquela foto do negócio que o nosso cérebro diz, opa, isso é bacana, mas você vai no supermercado e compra um que é uma aberração, que dura 6 meses, e você vai abrir o saco, vai botar em cima do micro-ondas, que é o lugar que esquenta, e não vai aparecer um mofo durante um mês. E aí tá tudo bem. E outra coisa, tá? O propionato de cálcio, tem alguns alunos que me perguntam, Fábio, eu vou vender pão, eu queria conservar e tal. E na posição de repassar informação, eu repasso. O propionato de cálcio, você usa 1% sobre o total de farinha, a potência dele é tão grande que 1 quilo de farinha, 10 gramas dele é o suficiente para uma conservação miseravelmente aí de 15 dias. O que é o propionato de cálcio? Ele trava fermentação. Então, você tem que mexer numa ficha inteira por causa dele. O que eu falo para as pessoas no sentido de conservação? Esquece propionato, embala bem embalado e coloca na geladeira ou no freezer. Você com uma taxa de hidratação muito alta, mesmo no freezer, que é um desumidificador, você ainda equilibra o pão, porque você entrou com bastante água. Então, assim, de novo a ladainha da água, né? Hidratem o pão, fechem bem fechado em geladeira. É o melhor jeito para conservar. Para que conservar? Agora, Fábio, a gente está metralhando aqui o mercado aqui. E papo bom é assim, né? Passou 1 hora e eu acho que eu não fiz metade das perguntas que eu queria fazer para você. A gente está hoje bombardeado de gente falando abobrinha na internet, contaminando a cabeça das pessoas, porque as pessoas estão aceitando como esponja qualquer coisa. Então você, que tem toda essa bagagem, que já formou um monte de gente, que
faz trabalho na Marinha. Pessoal, não é qualquer pessoa que está chegando aqui. Tem peso da mochila do Fábio, com anos de Senac, com anos de milhões de consultorias que está aqui falando. Então, Fábio, eu queria que você me falasse, para a gente voltar no cerne dessa live, o que a gente está fazendo errado? O que hoje, se você entrasse um cara que já está fazendo pão, aprendeu tudo na internet e sentasse para você e falasse, Fábio, meu pão não fica bom. O que eu tenho que me preocupar para ter bom resultado? É claro que você não vai resolver a vida desse cara em meia hora, mas se você fosse dar uns direcionamentos para ele estudar, o que você falaria para esse cara? Eu acho que a pessoa, primeiro, ele tem que saber o que ele quer produzir, o que ele quer fazer, a quem ele quer atingir, né? Então, uma vez que ele define o mercado dele se é o sem glúten, ele procure profissionais que mexam com o sem glúten. Se ele está na vibe de fazer fermentação natural, ele busque pessoas que trabalhem com fermentação natural. No teu caso, por exemplo, você juntou os dois, o sem glúten e a fermentação natural. Então, assim, primeiro lugar, é procurar gente que só fale aquela língua. Não adianta, Marcelo, a gente discursar, por exemplo, eu faço pão sem glúten? Faço. É comercial? Não é comercial. Eu faço levain? É comercial? Não é comercial. Porque eu não me preparei para fazer isso em escala. Eu faço isso em pequenas porções, pequenas quantidades. Então, primeiro você tem que entender o que você quer. Porque padaria, ela é muito ampla, mas não tem como você ter a sabedoria e a prática de todos os produtos de uma padaria, principalmente os pães e seus métodos de fermentação. Então, em primeiro lugar, é se definir. Segundo, buscar as pessoas certas. E terceiro, buscar a literatura. Eu acho que as redes sociais hoje funcionam muito bem, YouTube está aí para ajudar pra caramba, Google é uma ferramenta, mas eu acho que o livro ainda conserva a sabedoria das pessoas que resolveram escrever sobre as experiências e as pessoas atuais têm preguiça de ler. Eu tenho esse. É isso. É você buscar informação aí, porque o que acontece? Quando você pega um livro, além do autor, você tem um revisor, você tem o editor, você tem a gráfica e você tem uma série de pessoas para fazer o filtro desse livro, dessa apostila. Eu entreguei ano passado 3 apostilas do Senac, 2 de panificação e uma de pizzaria, e agora eu estou num projeto que o Senac vai disponibilizar cursos de longa duração de panificação, né? Tipo básico com 60 horas, 96 horas, isso daí. E 150 horas, isso aí está sendo montado, esse tipo de curso, né? E eu vou te falar uma coisa, você não escreve besteira no livro. O que você pode notar, que nenhum livro vai comentar, é o tipo de forno a ser utilizado, que é um grande erro, tá? Se você abrir qualquer página e está lá escrito, leve a temperatura de 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Com que tipo de forno? É o forno da sua casa? É um lastro? É um combinado? É um turbo? É um forno a lenha? É um forno bicombustível? Você tem uma infinidade, né? Então, eu acho assim, que hoje deveria existir uma tabela de cocção com tempo e temperatura e botar pelo menos os 3 principais tipos aí de equipamentos do mercado. Que padaria usa turbo, lastro e, muito raramente, um forno bicombustível, que é o iglu, né? Eu acho que deveria existir. Então, mas assim, tirando esse detalhe, eu acho que a fonte ainda bastante confiável é o livro. E essas pessoas que estão aí focadas em repassar a informação correta. E tem uma coisa, Fábio, que é importante, né? A gente tem... Eu estou sempre aprendendo. Não tem um único dia que eu vá para a cozinha que eu não aprenda alguma coisa. A gente tá sempre, se você estiver atento, você está sempre aprendendo coisas novas. E isso que o Fábio falou, acabou de falar, eu acabei de vivenciar isso. Eu estava, antes da gente começar aqui, eu estava numa mentoria.
E uma menina que é aluna minha, que ela falou assim, Marcelo, eu não consigo fazer o teu pão está ficando queimado. Eu falei, deixa eu ver o teu forno. E aí ela me mostrou, era um Progás turbo, e eu falei, é claro que você não vai conseguir, porque esse forno é turbo. Embora no curso tenha uma aula explicando qual a diferença de eficiência dos fornos, não estava calculado para ela o quanto ela precisaria reduzir a temperatura para usar um forno turbo. Não estava. Então, a gente tem que ter também humildade, e aí, eu estou falando, meu curso estava faltando essa informação. Hoje, eu já sentei, já escrevi, já vai entrar lá. Mas a gente tem que entender que, às vezes, coisas que para a gente pode parecer óbvio, para as pessoas não é. Então, isso que o Fábio falou é importantíssimo. Esse final de semana, Fábio, eu trouxe uma amiga minha, amiga da minha esposa, aqui para casa, e eu tinha que dar uma aula para ela expressa de como fazer pão sem glúten. Que não é a coisa mais fácil do mundo você pegar uma pessoa que nunca fez e naquele dia, em algumas horas, trazer todo o conhecimento. Mas eu consegui elencar algumas coisas que eu acho que isso faz sentido tanto no trigo quanto no sem glúten. Eu falei, primeiro, eu acho que você tem que dominar a fermentação. Você falou que hoje em dia todo mundo tem medo, tem trauma, ansiedade. Eu acho que a maior ansiedade das pessoas é a fermentação. Ou fermentou demais, ou fermentou de menos, ou vai passar do ponto, ou vai assar demais, ou vai assar de menos, ou vai água demais, ou vai água de menos. Então, a primeira coisa, acho que a gente tem que sair do conceito de eu tenho uma ficha, eu tenho uma receita, uma ficha técnica, o Fábio pode falar bem disso, mas se eu não tiver o conhecimento, não tem receita que salve. Porque o Fábio já falou isso no começo da live. Tem um referencial de água, um referencial. E ele falou, a farinha muda. No trigo, que é uma farinha, a quantidade de água já muda. Imagine no sem glúten, que são 3, 4, 5 farinhas. É uma loucura, porque muda muito. Então, a água é muito mais importante você entender qual é o ponto de hidratação, e aí vem aquela imagem do Fábio botando o pão debaixo da água, a massa debaixo da água, porque você tem que entender a hidratação. Não é você pegar a hidratação que está na ficha, porque isso muda muito, e isso faz toda a diferença. E o Fábio falou, pão mais hidratado vai fazer um resultado melhor. Ele falou, peguei um pão doce que ficou o pão mais hidratado, que a menina mais hidratou, foi o que ficou mais macio. E aí eu acho, Fábio, me corrija se eu estiver errado, não tem muito para onde correr. Se o cara faz um pão pouco hidratado, como é o pão francês, é um pão que ao longo do dia vai evaporar aquela água e vai ficar duro. Quando você faz um pão mais hidratado, a tendência é que você tenha um pão com mais qualidade por um período maior, não é? Então, deixa eu te dar duas dicas a respeito do forno. Toda ficha técnica contempla uma temperatura e um tempo aproximado. Fornos que têm turbina, que são os ventiladores, eles dão um acréscimo de 30 graus. Então, se a ficha técnica está dizendo ali 180, ele fatalmente vai estar batendo 210. Se você pega a receita, que é muito diferente de ficha técnica, a receita é calçada em forno caseiro. Se você, no caso da sua aluna que tem um forno turbo, se está lá dizendo 150 graus, ela pode trabalhar na faixa dos 150 que vai bater 180. Mas se ela tiver tendo que trabalhar com 150, ela tem que botar 120 para considerar esse acréscimo, tá? Teve uma aluna sua que perguntou o nome do livro que você segurou, Marcelo, que ela não conseguiu... Prático da panificação. Isso, então é isso. E qual foi a segunda pergunta agora, a última? Essa foi a primeira. Então, o que eu perguntei é a hidratação. Sempre que eu aumento a hidratação, eu tenho pães de maior durabilidade? Eu tenho pães... Sim, na verdade é o seguinte, o macete é... Todo pão que amanhece dormido e borrachudo, ele teve uma taxa de hidratação do normal para o melhor. Todo pão que começa a endurecer, esfarelar no decorrer do dia, infelizmente o profissional que fez, construiu, fabricou aquele pão, por uma questão de praticidade de fazer a modelagem, ele trabalha com a massa ligeiramente mais seca, que favorece a ele,
porém ele tem uma dificuldade de fermentação, ele tem que fazer uma exposição grande, porque o fermento sofre para poder inflar algo que está muito pesado, ressecado, difícil de se estender, e isso daí tem como resultado final o esfarelamento. Não, as pessoas falam, aqui dentro tem bromato, bromato foi proibido há muitos anos, aqui dentro tem muito conservante ou melhorador. Gente, tem. Não tem como não ter. Mas o problema principal, isso daí é lição de casa de consultoria. Quando alguém de padaria me liga dizendo que o pão está esfarelando, às vezes dá vontade de nem cobrar para ir lá e explicar por telefone. Mas, infelizmente, eu preciso viver, né? Então eu tenho que cobrar para isso. E eu vou lá já sabendo do que está acontecendo. Quando eu converso 5 minutos com o padeiro, eu tenho 2 caminhos a seguir. Ou ele me atende e começa a botar água na massa, ou eu vou sugerir o desligamento dele, a substituição. Porque não tem muita saída. É isso, né? É assim, água. Você pode usar a melhor farinha com pouca água, vai ficar o pior pão. E você pode usar a farinha mais baratinha, aquela mais humilde, menos recomendada, com água, digamos, numa quantidade certa, você vai ter um excelente resultado de pão. Repetindo, não comercial, são pães menores, mas o sabor, a textura, ninguém resiste. Eu vou recapitular aqui, porque tem tanta informação preciosa que eu sou aquele velho gaga que eu gosto de repetir as coisas. Então, eu vou recapitular o tanto de coisa que você já aprendeu até aqui. Ó. Eu falei para o Fábio que eu trouxe uma menina aqui em casa que eu precisava passar conhecimento para ela expresso. O Fábio já falou para você. Primeiro, tenha boas bases de conhecimento. Segundo, conheça a farinha. Né? Ele falou isso, conheça a farinha. Agora, o Fábio entrou, olha, isso tudo está diluído ao longo da live, se você não tiver malandragem, você não vai pescar. Então, ele já deu 3 dicas. Boa fonte, conheça os insumos que você está utilizando e acerte a hidratação. Aí, eu continuando a aula com a Gisele aqui em casa. Eu virei para a Gisele, pegando o seu gancho aqui dos traumas. Né? Eu falei, Gisele, não tem jeito de você acertar um pão se você não dominar a fermentação. Isso faz sentido, Fábio? Faz todo sentido, né? Está tudo muito ligado, interligado, colado. Você precisa, na verdade, juntar tudo isso, né? Você não tem isoladamente pontos que você aborda. Você tem que juntar. O pão, na verdade, é um conjunto, né, Marcelo? Uhum. Se você não conseguir uniformizar a questão massa, fermentação, forno e, na verdade, um pouco assim de paciência, porque pão é observação, né? Eu vou te falar assim, no meu início, há uns 10 anos atrás, eu tenho um banquinho cortado, ele foi cortado as pernas. Eu colocava do lado da maceira e ficava batendo a massa. Eu fiquei, sem sacanagem, 2 anos e meio sentado nesse banquinho olhando a massa. Hoje eu consegui desenvolver essa habilidade de longe saber como é que aquela massa está. Mas assim, não estou dizendo que as pessoas têm que fazer isso não. É que existem os entusiastas, existem os muito entusiastas, e existem aquelas pessoas que tudo que aprendeu ainda parece que é pouco e eu não sei nada, e às vezes me dá uma sensação esquisita que pode parecer loucura, mas vira e mexe eu procuro um livro. Mas isso é perfeito. E aí, então vamos lá. Eu vou sempre recapitular para ficar bem gravados na sua cabeça. Bons conhecimentos, busque bons conhecimentos, conheça os insumos, domine a hidratação. O Fábio já falou, pouca hidratação faz pão ruim. Maior hidratação, maiores as chances. Sabendo o que você está fazendo, ele está te dando as dicas. Você tem que ser capaz de, como um bom aluno, de capturar essa informação e incorporar na sua vida. E agora ele falou da fermentação. Fermentação, a gente tem aquele trauma de o pão tem que dobrar de tamanho. O pão sempre tem que dobrar de tamanho, Fábio, porque a gente aprende isso também, né? Não, faz o pão, quando a massa dobrar de tamanho, é isso. Assim que vem na internet, né?
Olha, o pão dobrar de tamanho é você pegar uma câmera de um pneu aí e dar ar dentro dela, ela vai triplicar, quadriplicar até explodir, né? Estourar. Acontece exatamente assim com o pão. Porque se você tem uma farinha que é indicada para bolo, ela não foi indicada para o pão, como é que eu sei disso? Essas principais farinhas, eu não vou ficar dando o nome delas, mas assim, as principais. Fulana para bolo, fulana para pastel, fulana para pão, fulana de bolo. Ela, não, ela tem um poder de reter fermentação muito baixo. Se você usar o conceito de dobrar o volume, na hora que você fizer um corte, um risco, uma marca, ou mesmo um pequeno esbarrão com tabuleiro, ela vai afundar. Porque ela está no limite de suportar no alto, ela não tem estrutura nenhuma. E se ela não, com esses 3 pontos, afundar, na hora que você colocar a diferença de temperatura externa para dentro do forno, ela vai descer. É o que as pessoas chamam de solar, mas na verdade é um choque térmico que aconteceu ali, por conta dela ser extremamente fraca. Agora, se você usa uma farinha apropriada, indicada, que não é a 00, as pessoas olham, a farinha 00 é a indicada para tudo na vida. Não, não é não. Você pode usar se teu poder aquisitivo te permitir, eu acho super bacana. Agora, 90% do meu público tem que usar as farinhas encontradas nos grandes mercados, nos mercados normais, tradicionais. Então, assim, peguem todas as farinhas indicadas para os pães e não utilizem a questão dobrar de volume. É observação. Se você pega, digamos assim, um pão de 100 gramas dobrado de volume, ele não vira um pão de 200 gramas. Você não tenta virar uma bisnaga, porque não vai conseguir. Você tem que deixar ele... Eu faço mais ou menos o seguinte, ele subiu a metade do tamanho dele, isso no olho. Subiu, bacana. Eu aqueço o forno e coloco. Faço corte ou não faço corte e coloco. Porque dentro do forno, a temperatura já vai automaticamente fazer com que ele cresça mais um pouco. Então, ele vai atingir o dobro do volume, porém, já na cocção, dentro do forno, e não do lado de fora. Digamos assim, é bem equivocado você mandar dobrar volume do lado de fora. E isso também é uma outra coisa que esses experts que tem na internet, esse pessoal sabe chão que a internet fala isso, né? As pessoas, parece que todo pão tem que ter um salto no forno e abrir uma pestana gigante. Mas nem isso, sempre. se o cara não domina a fermentação, se ele não dominou o desenvolvimento da massa, chances enormes de que ele não vai ter salto de forno. E o que eu sempre digo é, você tem que entender a fermentação. A fermentação ela tem que ocorrer, ela pode ocorrer antes, e aí você fermentou um pão demais. Quando ele entrar no forno, já não vai ter mais tanto para ele crescer. De repente, se você controlou melhor a fermentação, isso você aprende com a prática, não vai ser uma live que vai te ensinar, não vai ser um vídeo do YouTube que vai te ensinar, é que você vai entender que 1, 2, 3 vezes que você fez esse pão, você já sabe o quanto ele cresce, você já entendeu o pneu, o balão que o Fábio falou que vai estourar. Então você sabe que um pouquinho antes desse ponto, ele vai para o forno para ele ter explosão lá dentro, que aí ele vai explodir aonde ele tem que explodir. Então, não tem isso. O pão tem que fermentar corretamente. Alguns pães vão fermentar menos, outros vão fermentar mais, mas eles têm que fermentar. E aí, se o pão fermentou antes do forno, ele não vai chegar no forno e dar um salto. Aí, se ele fermentou pouco, também vai chegar no forno travado. Então, é tudo você ter a humildade e a disposição. Eu sempre falo isso. Quando você fez arroz pela primeira vez, saiu o arroz soltinho, que você não queria, então por que com pão você quer fazer o pão francês com aquela pestana gigante, pão crocante, com a casquinha crocante, se você não está disposto a aprender com a repetição? Você tem que aprender com a repetição. E aí, Fábio, a gente falamos dos profissionais, falamos dos insumos, falamos da hidratação, falamos da fermentação, e agora para fechar, para a gente fechar esse ciclo, cocção, né? Eu acho que para entender que esse trem todo está amarrado, também não adianta o cara pegar e botar um pão francês num forno a 180 graus de casa e achar que vai dar certo.
Não vai dar O que eu certo. mais escuto na internet. Por que eu não consigo fazer pão francês no forno da minha casa? É o que eu mais escuto. Olha, eu vou te falar uma coisa. É possível fazer pão francês em casa. Não vai ficar nunca igual da padaria, porque você teria que ter os mesmos equipamentos e farinhas da padaria, no caso a pré-mistura, que me parece que o teu público não está disposto a utilizar, e teria que ter um forno turbo. O que você consegue melhorar em muito o seu forno? Isso eu explico todas as aulas do Senac, do Trigo. Você vai pegar o seu forno, cada um tem um, vai botar na temperatura máxima. O que é o máximo? É o máximo. Tem fornos que dão 200, outros 240, outros 180, um tem a porta empenada, outro queimador não funciona de um dos lados. É isso. Vai botar no máximo durante pelo menos 20 minutos. Aí alguém já vai estar perguntando, caramba, vou ficar 20 minutos queimando gás? Vai sim. Vai botar 20 minutos. O seu forno vai estar extremamente aquecido. E aí sim, você vai abrir o forno. Abrir o forno para colocar o pão não é atender o celular, passar mensagem no WhatsApp, dar esporro no filho ou chutar o cachorro. Não é isso. É você abrir o forno, colocar o tabuleiro. Eu falo para as pessoas o seguinte, pega o tabuleiro que você vai fazer o pão, ensaia a colocar dentro do forno, para não ficar igual uma pessoa, assim, um confuso, uma barata tonta, como dizia minha mãe. Bota em cima, bota embaixo, bota no meio. Bota sempre no meio, porque em cima vai gratinar muito, embaixo vai tostar muito o fundo. Tenta o meio. E você coloca e fecha a porta. E sai de perto do forno. Ou ansiedade, ansiedade. Você pega e traz para a temperatura indicada na ficha técnica na receita. Se lá está dizendo 180, 160, 200. Dica. Todo forno caseiro, ele é tendencioso a dar menos do que a temperatura indicada no marcador. O que eu peço para as pessoas fazerem? Uma vez que você descubra qual é a posição que dá 180, 190 graus, marca com a canetinha, uma pilô, alguma coisa. Por quê? Ali é o ponto que você vai trabalhar depois em velocidade cruzeiro. Ou tem uma pistolinha, estou até tirando por menos. A pistola é super útil, mas às vezes eu parto do princípio que a pessoa não está disposta a investir numa pistolinha. Então, assim, descobriu que entre o 150 e o 200, ali no meio é 180, marca. Por quê? Uma vez que você fechou a porta do forno, trouxe para a temperatura indicada, é mais ou menos o seguinte. Eu, Fábio, não consigo fazer no meu forno doméstico nenhum pão com 100 gramas em diante. Se eu trabalhar com 550 gramas, meio quilo de pão, vai dar 45 minutos de forno. Se eu trabalhar com pães menores, tipo francês, baguetinha, pão doce, a temperatura vai ficar entre 160 e 190 e vai dar mais ou menos aí uns 20 minutos de forno. Pão. Você não tem que ficar abrindo forno. Deixa o cara. O que você pode... Um macete para poder tirar, normalmente que as pessoas fazem um pão francês, ou baguete, ou italiano, um pão de casca grossa no forno, ele tendenciosamente fica fosco. O que você pode fazer nos 3 últimos minutos da vida dele dentro do forno sabe um borrifador de planta? Exatamente isso. Abre o forno, borrifa em cima do pão. Vai murchar, impossível. O amido já gelatinizou, ele já está tudo estruturado, ele está na fase de caramelização dos açúcares, fazendo a reação de Maillard ali. Ele só está dando ponto final. Se você jogar água em cima dele, borrifando, não é copo d'água no fundo do forno, eu já escutei de tudo, né? Olha, teve uma pérola que eu li, que o camarada disse o seguinte, não, eu peguei um tabuleiro, enchi de brita, coloquei no fundo do forno, depois eu peguei um copo d'água e joguei em cima da brita. Fez uma sauna no forno. Não, eu fui fazer isso. Não, eu fui fazer porque eu sou do tipo do cara que sabe, que eu vou lá para tentar fazer, de repente alguém tem uma ideia muito sagaz e dá muito certo, e eu não tenho o menor problema de falar assim, adotei a tua ideia, porque é saudável. E aí, cara, não aconteceu absolutamente nada. Para me dizer que não aconteceu nada, eu fiz assim, ó, e não funcionou. Então, assim, o borrifador, e eu faço isso lá na aula no Trigo, eu tenho um turbo,
que injeta vapor e tal. Eu desligo, quem já fez aula comigo, tem até um aluno meu aí, o Wallace, que tem até a padaria, ele viu fazendo. Pão francês, eu abri a porta, borrifei, fechei, 3 minutos, acabou o tempo dele, eu tirei o pão, aquele fosco saiu, a casquinha estava dourada, encraquilhou, todo mundo comeu com manteiga, com café e ficaram felizes para sempre. É isso, Marcelo. Então, só para vocês entenderem, pessoal, é muito... A gente passou, tá batendo 1h30 de live, mas é um monstro que tem aqui de conhecimento de panificação e a gente está tentando aqui passar o máximo possível. Essa live começou com as coisas que você não deve repetir errado e eu acho que a gente conseguiu fechar com o que você tem que prestar atenção e buscar, seja na fonte que você estiver utilizando de conhecimento. Tem pilares na panificação que, se você dominar esses caras, você vai se libertar provavelmente vai parar de errar as coisas que hoje estão te chateando, as coisas que hoje estão fazendo com que você não consiga fazer o pãozinho francês em casa, porque você não está entendendo tudo isso que o Fábio passou para você. Fábio, meu irmão, tem turma aberta, a galera que quer fazer aula de panificação, nutrição, que quer mão na massa lá contigo, como é que funciona? Então, vai rolar uma aula sábado agora, que já está fechada a turma, de pizzaiolo. Acabou o milho, vai ter uma próxima agora... Oi? Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o milho, acabou a pipoca. Vai ter uma outra em maio, de pão doce, que eu vou fazer o pão doce recheado por dentro, que as pessoas utilizam muito creme confeiteiro por fora. Eu vou fazer o creme de confeiteiro tradicional com a fava, o donuts e o sonho, tá? É uma aula só de pães doces, porque é um tal do povo falar, meu pão não sai doce. Ó, gente, mas tem as técnicas para ficar doce. E diga-se de passagem, vou fazer sonho com creme de confeiteiro, aquele que você comia quando era criança pequena lá em Barbacena. Você sabe que eu tenho medo de fazer sonho até hoje, porque quando eu assisti uma aula lá no Senac, do cara fazendo sonho, que ele quase tacou fogo no Senac, eu falei, cara, até hoje eu tenho receio. Eu falo, faça o sonho assado, faz na airfryer. Mas quando eu vejo o povo querer fritar sonho, aquilo me dá... Aí sim quem tem ansiedade sou eu. Olha, Fábio, aquela história da fermentação. Você não pode deixar ele fermentar totalmente. Deixa eu só dar tirar uma dúvida aqui, ó. A Viviane Porto disse o seguinte: eu deixo um tabuleiro com água dentro do forno para dar vapor. É mais ou menos o seguinte que você está fazendo, botando o pão em banho-maria. Você está cozinhando o pão como se fosse um pudim, porque água no tabuleiro dentro do forno, ela não ferve, ela fica com um ferver muito enzímer, sai um outro vapor. Assim, Viviane, tenta o borrifador de planta mesmo, você vai conseguir. Só complementando, quando a gente faz pães com um pouquinho mais, não pães de trigo, pães low carb, eu ensino o cara a botar um tabuleiro e aí ele deixa o tabuleiro seco lá dentro, quente como um inferno, e aí ele joga um pouquinho de água. Isso no pão low carb, para fazer pão francês low carb, que tem uma quantidade gigante de gordura e é um processo diferente, né? A gente não está falando de trigo. Não, mas essa técnica aí funciona, que você está batendo em cima do tabuleiro que veio da sucursal do inferno, ele vai vaporizar na hora. É, isso aí. Mas aí, Fábio, o cara que quer se inscrever no teu curso, como faz? Então, ele acessa trigosanto.com.br ou Panificação Trigo Santo no Instagram. Eu jogo a aula no site e publico no Instagram e fico administrando ali. Tem pessoas que querem pagar no cartão, outras em dinheiro, através de Pix. Eu só trabalho com 10 alunos para não sobrecarregar o espaço. Eu estou em Campo Grande, o local é tranquilo, é dentro de um condomínio, dá para parar na porta, tem Uber que passa na minha porta, ônibus que para na porta, enfim, é super perto do West Shopping. Então, a forma de comprar é dessa dica. E se você não gostou de mim, ou se você não gostou do Fábio, vá pelo... Como é que é o nome do cachorro? Félix. Vá pelo menos para fazer um story com o Félix.
que é o cachorro mais engraçado que eu já vi na vida, ele babando pelo pão. Então, é uma cena que você Ele vai levar continua babando. para a sua vida, ver um cachorro babando pelo pão. Fábio, ó, muito obrigado, meu irmão. Cara, Que que isso, eu live te agradeço, cara. A gente deveria fazer isso aqui com mais frequência, que isso aqui é bom demais. Estou à Galera, ó, disposição. eu vou fazer um convite também. A gente vai iniciar a semana Sem Glúten, Sem Segredos, dia Bacana. 8, se não me falha a memória, 8 de maio. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira aqui. Dia 9 de maio começa a jornada Sem Glúten, Sem Segredos. Se você quiser aprender a fazer pão, e aí são 4 aulas, tá? É online, é gratuito. Se você quiser participar, e aí, sabe, lá no final... Ah, legal. Vou lá sim, quero ver. Então, Aprender nunca é demais. o link está na bio, na minha bio. Só você entrar lá, vai botar seu nome, seu e-mail, você cai num grupo do WhatsApp e aí você vai receber todo o preparativo para você fazer. Junto comigo, a gente faz no fermento natural e tem uma aula de panificação, tem uma aula de fermento natural, tem uma aula de pão, que eu nem posso falar qual é o pão, porque é surpresa, mas que vale muito a pena. Então, vai lá, se inscreve. E quem quiser seguir a Panificação Trigo Santo, é só clicar aqui em cima, onde está aparecendo Fábio Mestre Padeiro, foi o nome que eu botei aqui na live. Obrigado. Clica nessa setinha do lado que vai aparecer o perfil da Panificação Trigo Santo. Lá recomendo demais. Vamos marcar um dia de fazer um pão junto. Vamos fazer muito pão junto. Aí eu vou fazer um joelho com linguiça calabresa. Tudo que não pode. Ó, vamos fazer assim. Você vai fazer um pão sem glúten e eu vou inventar um recheio que substitua o porco para você. Vou fazer Combinado. Um bacon vegano doido aí. Meu irmão. Diferente, hein? Valeu, Marcelo. Gente, obrigado. Galera que veio lá do Trigo Santo, povo do Senac, que eu vi que tem uma dúzia aí, os amigos. Obrigado aí por prestigiar. Fábio, ó, obrigado, meu irmão. Beijo. Em breve a gente se vê. E é isso, galera. Ó, beijo, boa noite. E tchau, tchau. Ó, Fábio, essa live aqui tem um conteúdo, quase que tem conteúdo maior do que esse livro aqui. Então eu vou salvar essa live aqui. Vou deixar salva, vou te chamar para aparecer no seu perfil também. Valeu. Obrigado, Marcelão. Beijo. Beijão, cara. Tchau, tchau.